estamos aqui pelo projeto Mundo Reiniciado, que é fomentado pela organização não governamental chamada TIAFAM, que é uma ONG cristã, e esse projeto ele está sendo executado conjuntamente com o Instituto Solidário, que está localizado na Igreja Batista, em Coqueiral, em Recife, e o movimento de jovens cristãos Nós na Criação. Hoje a gente está aqui com o Samuel Alves Barbie Costa, que é gerente da Gerência de Informações Econômicas da Arsai, em Minas Gerais. A Arsai é a agência que fiscaliza e regulamenta os serviços de prestação de serviços de esgotamento sanitário do Estado. O nosso projeto ele tem como base mobilizar igrejas e comunidades para monitoramento de políticas públicas em âmbito nacional, estadual ou municipal, seja lá qual for, e o projeto tem mais ou menos 6 bolsistas nessa primeira edição, e eu, como um bolsista no estado de Minas Gerais, fui escolhido para monitorar a política pública de tarifa social em água e esgoto. Então, a gente vamos agora explorar um pouco o Samuel, né, sobre o conhecimento que ele tem na área de saneamento, e pedir ele para nos dar a sua contribuição a respeito do programa de tarifa social. Então, Samuel, queria que você se apresentasse um pouco, apresentasse sua função e também sobre o órgão público da Arsai e qual que é a atuação desse órgão. Seja bem-vindo. Caleb, muito obrigado pelo convite, né? Tenho muito prazer de estar aqui podendo falar um pouquinho para vocês que estão fazendo um trabalho tão legal, e a ideia é que a gente possa disseminar e fazer com que, de fato, as políticas públicas atinjam aquelas pessoas que precisam, de fato, atingir, que são aquelas pessoas que precisam mesmo, que estão em situação de vulnerabilidade, né? Como você falou, eu sou Samuel Barbie, eu já estou há 10 anos, estou completando agora 10 anos de agência reguladora, 10 anos de trabalho dentro do estado de Minas Gerais. Eu comecei como analista lá dentro da agência e aí fui subindo alguns degraus, e hoje eu estou como gerente de informações econômicas da agência, mas eu ajudei a estruturar toda a parte tarifária, porque eu fui gerente de tarifas, estruturei grande parte dos normativos, que hoje a gente fundamenta aí a parte tarifária da agência, e posteriormente tive também o prazer de poder gerenciar e estruturar a parte de fiscalização econômica da agência reguladora. E eu tenho uma participação grande aí também na ABAR, que é a Associação Brasileira de Agências de Regulação, com alguns projetos nacionais também nesse sentido. A Agência Reguladora de Minas, né, a Arsai, ela regula e fiscaliza os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no estado de Minas Gerais. Quando a gente fala regula e fiscaliza, é importante que a gente tenha, assim, um paralelo fácil de se entender, que é o quê? Basicamente, a gente define preço e a gente monitora a qualidade. Por quê? Se eu definir um preço X, o prestador ele pode vir e tentar deteriorar a qualidade para ter uma lucratividade maior. Então, a gente está ali para fazer esse meio de campo e tentar fazer com que o preço que a gente define seja acompanhado por uma qualidade desejável para os usuários e que esses serviços cheguem a todos os usuários, todos os mineiros, né? Nosso objetivo é realmente a universalização dos serviços. Então, a agência está aí para proteger o usuário e fazer medidas que possam, de certa forma, levar o saneamento até as pessoas que precisam. Ótimo, Samuel. Pegando a sua experiência, né, e seu relato aí na agência, queria que você trouxesse para a gente um breve relato assim, sobre o panorama histórico do programa da tarifa social e suas regulamentações. Perfeito. A tarifa social, ela já, de certa forma, assim, ela já existia, mas digamos que ela não era efetiva, ela não atingia aquelas pessoas que realmente tinham que atingir. E aí, influenciados até pelo setor elétrico e algumas coisas que estavam acontecendo lá em 2012, né, a gente resolveu trazer a tarifa social revisitada, repaginada, para dentro do setor de água e esgoto. Qual que era o propósito disso? Anteriormente, a tarifa social ela era fundamentada em padrões construtivos do imóvel, tá? E relacionado também ao consumo das pessoas. Então, o que acontece? Quando a gente fala padrão construtivo, tinha algumas regrinhas que eram muito difíceis de se verificar. Você tinha que ter tantos metros quadrados construídos,
se tivesse, você tinha que observar se aquele imóvel tinha banheiro, se não tinha, se ele tinha piso, se não tinha, e realmente essa fiscalização não chegava de fato a esses usuários para que a gente pudesse saber se definitivamente aquelas pessoas estavam tendo acesso ao serviço. Portanto, a ideia foi vincular ao critério de renda. Então, a gente fez um cruzamento de bases de dados entre as bases de dados do prestador de serviço, que no caso é a Copasa e os outros serviços regulados pela ARSAI, como Copanor, Passos e Itabira, tá? E aí a gente fez essa vinculação com o CAD único do governo federal para identificar aquelas pessoas que realmente estão em situação de vulnerabilidade social, que são aquelas pessoas que estão inscritas no CAD único e recebem até meio salário mínimo per capita por mês, tá? Então, nesse processo, a gente conseguiu fazer com que a tarifa social, que antes atingia cerca de 8% do Estado, passasse a quase 20 e poucos por cento das pessoas do Estado. Tá? Então, a gente passou aí para 700 mil famílias, o que dá mais ou menos 3,5 milhões de pessoas, tá? Dentro do Estado de Minas Gerais, que passam a receber um desconto aí de mais ou menos 50%, 55% no valor de suas tarifas, para que elas tenham condições e capacidade de pagamento pelo serviço de água e esgoto. Certo, ótimo. Teve, nesse período, começou mais ou menos quando que você falou? Qual foi o ano foi por de volta início? Foi 2012 que começou e a gente vem aprimorando desde então. Certo. E desde 2012 até agora, houve muitas mudanças relevantes assim, para a implementação? Ou desde aquele momento foi estabelecido certos critérios e está acontecendo até hoje esses critérios? Não, algumas alterações nos critérios, a base continua a mesma, tá? Mas inicialmente existiam alguns critérios definidores. Por exemplo, em relação à quantidade de consumo, existia ali alguma limitação que a partir de 10 metros cúbicos ou 15 metros cúbicos, você perdia um pouquinho do benefício. E aí, conversando com as pessoas, principalmente o Weller, da ONU, a gente foi identificando que isso não era o ideal, porque essas pessoas em situação de vulnerabilidade social, elas têm mais pessoas dentro da família. Então, a gente foi ajustando o benefício de forma a não limitar pelo consumo, até que a ideia da limitação pelo consumo era para que você tivesse ali um consumo mais consciente de água e tal, mas a gente percebeu de que isso realmente não fazia jus à situação dessas pessoas, né? Não gerava eficiência na aplicação do benefício. E outra coisa também que a gente teve que alterar foi em relação a critérios de inadimplência, porque antes, se a pessoa ficasse inadimplente por 2, 3 meses, ela também perdia o direito ao benefício. E aí a gente percebeu que a adimplência, ou a inadimplência, na verdade, quando a pessoa ela ficava inadimplente 2, 3 meses, ela não conseguia pagar mais para frente. Então, a gente percebeu que esse critério, de certa forma, ele prejudicava mais a capacidade de pagamento das pessoas do que ajudava com que elas fizessem, de fato, os pagamentos daquelas faturas e não tivesse um comprometimento da renda dessas pessoas, né? Então, a gente optou também por retirar essa regra e agora nós estamos num processo aí de consulta, de audiência pública, para avaliar, inclusive, a segmentação da tarifa social em 2 faixas, que seria tipo uma faixa de extrema pobreza e uma faixa realmente de vulnerabilidade ou só de uma pobreza menos intensa, digamos assim. E aí a gente quer fazer com isso que as pessoas tenham total capacidade de pagamento, mesmo em situações muito difíceis financeiramente, né? Então, o que a gente viabilizar que a água seja, de fato, a água, o saneamento, seja um direito humano e atinja, de fato, as pessoas que precisam mais desses serviços e que são as pessoas que, em geral, mais sofrem com a ausência desse serviço. Então, a gente quer que isso chegue, de fato, para essas pessoas. Como você falou, né, momentos, por exemplo, como o que a gente está vivendo no atual contexto, né, de pandemia, é bem relevante que haja essa flexibilização, né, e melhore os critérios nesse sentido, né. E um ponto importante que eu me recordei é que nesse ano teve a aprovação da legislação, né, em junho de 2020, a legislação estadual que obriga alguns desses critérios, né, como era antes, necessário que o usuário fosse até o prestador para poder solicitar o benefício, né? E hoje é obrigatório que seja automático. Aqui queria só que você desse uma explanação rápida a respeito disso.
Tá, ok. Essa leitura, Caleb, ela é uma leitura até comum das pessoas, mas, na verdade, ela não reflete tanto a realidade, digamos assim. Por quê? Desde o início, lá em 2012, a gente já faz o cadastramento automático. O que a lei veio fazer foi só, de certa forma, vamos assim dizer, o que a lei veio fazer foi sedimentar algo que já acontecia. Tá? Então, desde então, a gente recebe as bases de dados da SEDESE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, tá? A gente recebe essas bases e tem um termo de confidencialidade com os prestadores de serviço, em que a gente repassa a base para eles e já faz ali até uma certa triagem, uma filtragem daqueles usuários que a gente consegue conectar diretamente dentro das bases de dados, tanto do prestador quanto do CAD único, tá? Só que existem algumas limitações nisso que fazem com que as pessoas ainda tenham que se direcionar, seja à secretaria municipal, seja ao prestador de serviços. Por quê? E aí eu vou colocar alguns casos, depois eu acho que a gente vai conversar um pouco mais detalhado sobre isso, tá? Mas, assim, vamos supor que você é um usuário que tem o direito à tarifa social, mas não está inscrito no CAD único. Então, você precisa se direcionar até a secretaria municipal, né, até o apoio da secretaria municipal, para que você se cadastre no CAD único. E a partir do momento que você se cadastrar no CAD único, é necessário que você tenha a sua base de dados regularizada no prestador de serviço. Porque pode ser que aconteça, por exemplo, que você é um chefe de família, ou você é uma chefe de família, vamos supor assim, o cadastro no CAD único está correto, mas você não é o titular da conta de água, porque você aluga um apartamento, ou você aluga uma casa, você aluga um barraco, seja como for. E aí, não é no seu nome, então você não consegue fazer essa situação entre uma base de dados e a outra. E aí, é necessário que você se dirija também até o prestador de serviço e comprove que você reside naquele local, para que a gente possa fazer essa vinculação automática e você receba o seu benefício, entendeu? Então, a lei, ela traz uma situação que é uma situação que sofre de diversas limitações pelas quais a gente ainda precisa dirigir as pessoas para o posto de atendimento. Mas uma vez que elas se dirigiram e os cadastros estão regularizados, isso passa a ser automático, tá? Sim. Não, ótimo, Samuel. E aí você, como você disse, né, já acontece pela ARSAI esse movimento de tentar facilitar uma coisa que não era regulamentada ainda, mas que agora entrou está formalmente posto. Mas você tem conhecimento se outras agências reguladoras também procediam dessa mesma maneira que a ARSAI ou não necessariamente? Bem, a gente tem uma pesquisa muito legal que eu participei, inclusive, que está na ABAR, tá? Essa pesquisa, ela se chama, deixa eu buscar o nome dela aqui, mas é o seguinte, Tarifa Social nas Companhias Estaduais de Saneamento Básico e o Papel da Regulação. Tá? Essa pesquisa ela foi publicada em, se eu não me engano, 2019, tá? Acho que meados de 2019, e ela traz um panorama de todas as agências reguladoras. Qual foi a nossa percepção nesse estudo? A maior parte das agências reguladoras e dos estados ainda não estabeleceram de fato um regramento sobre tarifa social e um regramento que acompanha de fato essas regulamentações da água como um direito humano e assim, da tarifa social chegar a quem de fato precisa, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade, tá? Então, a gente fez esse diagnóstico e lá ele traz detalhamento de cada uma das agências. Mas, apesar disso, nós já temos diversas iniciativas no Brasil que, de certa forma, estão seguindo essa experiência, que foi uma experiência pioneira de Minas Gerais, uma experiência pioneira da ARSAI, tá? Então, já existe aí na DASA, que é no Distrito Federal, em São Paulo, e diversas outras pelo país, mas a ARSAI foi a pioneira e, inclusive, ela foi alvo aí de um projeto legislativo para que tornasse essa medida uma medida nacional. Né? Então, tem inclusive a ARSAI sendo citada como a agência pioneira nesse processo. Ótimo. Esse é o projeto de lei 2018, né, que está em tramitação ainda, né, de âmbito nacional, né? Isso eu acredito que sim. Depois eu posso te encaminhar todos os detalhes. Sim. É o projeto, na verdade é um PLS, é um projeto do Senado, 505 de 2013, do Eduardo Braga. Ah, sim. Ótimo. Finalizando, como a gente falou, né, já existem
todos esses encaminhamentos de legislações que estão contribuindo para poder a gente ter efetividade na aplicação desse programa, né? Programa Tarifa Social, que está dentro da política de saneamento. E aí, como a gente viu, né, é um movimento que tem que ocorrer não só da prestadora, não só da agência reguladora, mas também da população. E aí, por último, eu queria que você trouxesse algumas recomendações, sugestões de como pode ocorrer a participação e controle social da população, das comunidades locais, para que elas também contribuam com o monitoramento da efetividade desse programa Tarifa Social. Ok, beleza. Nesse sentido, Caleb, eu acho que a gente tem que tratar dois pontos em especial, tá? O primeiro dos pontos é as condições para cadastramento automático, tá? Eu estou com uma colinha aqui para ajudar, então talvez eu tenha que olhar um pouquinho aqui para o lado, mas assim, basicamente é o seguinte, para que a gente tenha o cadastramento automático, a pessoa vai precisar de ter o critério de renda, ou seja, ela tem que ter a renda per capita familiar de até meio salário mínimo nacional, e ela tem que se dirigir à SEDESE ou à Secretaria a Secretaria Municipal, né, CRAS, de né? Desenvolvimento Social, ao CRAS. Exatamente, ela tem que se dirigir pelo menos uma vez a cada 2 anos para deixar o seu cadastro atualizado. Isso por quê? Porque às vezes a situação de emprego, ela não é uma situação, né, fixa, né? Então às vezes você está empregado, você está recebendo um salário, e aí daqui a pouco você perdeu o emprego e aí você está em outra situação. Então você precisa ficar se dirigindo ao CRA pelo menos uma vez a cada 2 anos, certo? Então, você tem que manter esse cadastro atualizado. Outro ponto é a questão do cadastro comercial no prestador de serviço, ou seja, se você tem o serviço prestado pela Copasa, pela Copanor, por Passos, por Itabira, você precisa ter o seu cadastro regularizado com o prestador de serviço dentro do seu CPF, tá? Então, você tem que dar todos os seus documentos, CPF, identidade, seu endereço, e toda vez que você mudar de residência, mudar de domicílio, você também precisa deixar esse cadastro ali atualizado para que você possa receber esse benefício, tá? E o que é importante? A gente tenta não limitar só as documentações formais. Então, anteriormente, era cobrado, por exemplo, a posse ou detenção do imóvel. Hoje, a gente já aceita, por exemplo, uma fatura de cartão de crédito que você receba no imóvel, ou uma fatura de energia elétrica, ou outra fatura que seja ou que esteja no seu nome, mesmo que o imóvel não seja registrado sob o seu nome, você consegue obter o benefício desde que você comprove que você reside ali por meio de algum comprovante de pagamento, alguma coisa que esteja direcionada àquele domicílio, tá? E aí, nós temos algumas situações que não permitem esse cadastramento automático. E aí, dentre elas, são moradores de áreas rurais ou moradores de rua, porque a gente não tem como fazer esse cruzamento. Muitas vezes as pessoas não têm o serviço prestado, inclusive pelo prestador de serviço, e é importante que você saiba se você tem o serviço prestado ou não tem o serviço prestado por aquele provedor, né? A incompatibilidade de dados cadastrais. Então, se você tiver o cadastro desatualizado, seja em uma base, seja em outra base, a gente não consegue fazer essa vinculação. E é necessário que a gente tenha sempre essa situação de a mesma família morando num mesmo imóvel. Porque o que acontece? Às vezes eu tenho 2 famílias morando no mesmo imóvel, às vezes eu tenho uma família só com mais de uma posse em mais de um imóvel. E aí a gente tem que vincular isso somente a um imóvel. Então, se você mesmo está em uma situação que seja uma situação transitória, de sem renda ou com alguma complicação, e você tenha posse ou detenção de mais de um imóvel, você vai poder direcionar o seu benefício a um imóvel só, tá? Então, essas são as primeiras coisas que eu queria falar. Então, esses são os primeiros condicionantes. Após isso, aí vem, de fato, aquilo que seria o papel tanto do usuário, tanto da Secretaria Municipal e tanto do prestador de serviço, tá? E aí a gente tem algumas recomendações para essas entidades. Para os prestadores, a gente recomenda o quê? Que eles atualizem os cadastros sempre. Então, toda vez eles tenham ali os campos de RG, CPF listados no banco de faturamento e no cadastro comercial. E existe muito caso de o prestador aceitar o cadastramento de um usuário sem a documentação necessária. E, posteriormente, a gente não consegue fazer vinculação, não consegue encontrar essas pessoas. Então, a gente tem tentado limitar isso para que só com documentação você possa criar uma ligação de água.
Um outro ponto é corrigir eventuais erros de enquadramento de economias de acordo com sua categoria. Muitas vezes eu tenho ali usuários que estão cadastrados em categorias incorretas, por exemplo, como comercial, público, industrial, e aí a gente pede que o prestador de serviço esteja muito atento a isso, porque só quem é usuário residencial tem direito à tarifa social. Usuários comerciais, por exemplo, não têm o direito a essa tarifa, tá? Outra coisa é a questão de titularidade das ligações. Então, a gente tenta deixar a titularidade da ligação naquele usuário que reside, e não naquele usuário que tem a detenção, a posse, de fato, do imóvel, né? Então, o titular deveria ser a pessoa que é locatária, por exemplo, tá? A gente faz esse pedido para o prestador de serviço, mas a gente sabe que, na prática, isso não é uma situação tão simples. Muitas vezes o cara que é o dono do imóvel não quer mudar a titularidade, não permite mudar a mudança de titularidade, mas mesmo assim a gente permite essa vinculação, tá? Mesmo que a pessoa não tenha titularidade, é permitida essa vinculação. E a questão de que a gente tenha também dentro dos cadastros do prestador o código familiar daquelas pessoas que são vinculadas ao CAD único, porque aí fica bem mais fácil da gente identificar se eles são usuários beneficiários ou não por meio dessa vinculação, tá? E aí nós temos fazer recomendações para as secretarias municipais e os CRAS, tá? Então, qual que é o objetivo? Primeiro, é informar sempre a população com renda per capita inferior a meio salário mínimo, porque essa é uma informação registrada no momento do cadastro, né? Ou no momento da atualização. Então, a gente pede para que eles passem todas as informações da tarifa social e sugiram que aqueles usuários se dirijam até o prestador de serviço para demonstrar a folha resumo do CAD único e demonstrando que eles têm direito à tarifa social para que haja essa vinculação, mesmo que ela não tenha acontecido de forma automática, que ela aconteça de forma manual quando ele se dirigir à agência de atendimento. Tá? Outro ponto é capacitar as equipes de cadastramento e assistência social para atualização constante e completa das bases de dados, porque a gente sabe que muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, né, são pessoas, às vezes, idosas, que não podem se dirigir, que têm dificuldades, de fato, de ir até o CRAS para se atualizar. Então, os CRAS e as secretarias municipais, elas podem fazer essa atualização por meio de uma busca ativa dessas pessoas que estão em situação um pouco mais difícil, às vezes as pessoas que são maiores de 65 anos ou que são portadores de necessidades especiais, eles fazerem uma busca ativa e fazerem a vinculação dessas pessoas direto na base de dados do CAD único e essa atualização constante aí de 48 em 48 meses, de 2 em 2 anos, tá? E aí nós temos também a busca ativa, eu já falei, na verdade, dessa busca ativa, e auxiliar o prestador no cruzamento das bases de dados. Então a gente recomenda que os prestadores e as secretarias municipais tenham uma relação mais próxima para que esse trâmite de informação seja cada vez mais fácil e a gente consiga fazer esse cadastramento automático chegar ao maior número possível de pessoas e que o benefício que a gente tanto lutou para criar e construir chegue de fato àquelas pessoas que precisam mesmo de ter esse benefício para que não haja o comprometimento de renda e elas possam acessar essa vantagem que é a tarifa social, mas que é uma vantagem para trazer de fato o serviço de saneamento para quem precisa como um direito humano, né? Certo, Samuel. Muito obrigado aí por toda essa contribuição aí. Excelente forma da gente esclarecer vários conhecimentos, né, que muitas vezes, até eu que sou da área técnica ou pessoas também de áreas relacionadas não têm, e principalmente as pessoas mais vulneráveis que não tem, muitas vezes, na maioria das vezes, não tem acesso a esse conhecimento, né? E a gente só tem a agradecer, todo o projeto Mundo Reiniciado agradece a sua participação, a participação da Arsai, né, representando você como representante da Arsai, para trazer essas contribuições para a gente aqui, né? E é isso, muito obrigado, viu? Ô, Caleb, eu que agradeço, cara, e assim, parabéns pelo trabalho que vocês têm desempenhado e eu espero que, de fato, a gente consiga fazer com que isso chegue para as pessoas. Se eu puder deixar um último recado, é pedir, pessoal, vocês têm direito à tarifa social, se dirijam até a secretaria, até o CRAS municipal, levem todas as suas documentações, RG, CPF, comprovante de residência, conta de cartão de crédito, se for o caso, façam o seu cadastramento no CRAS e depois se dirijam até a agência de atendimento do seu prestador de serviço para poder demonstrar a folha resumo que vocês vão receber lá no CRAS, né, para que vocês possam ter o acesso à tarifa social. Então, façam isso, mantenham esse cadastro atualizado de 2 em 2 anos, que vai dar tudo certo, vocês vão receber esse desconto na sua conta de água e de esgoto.